Olá, meus irmãos, queridos diocesanos. Eu sou o diácono Tiago, da Paróquia Sagrada Família, lá na Forania São Bernardo de Anchieta. E é com grande alegria que vamos iniciar mais um programa Verbum, a Palavra de Deus, da nossa Diocese de Santo André. Programa transmitido por podcast, canais de WhatsApp e mídias sociais da Diocese. Neste domingo, 26 de janeiro, nós celebramos o terceiro domingo do Tempo Comum, que foi instituído recentemente pelo Papa Francisco, lá no ano de 2019, como o Domingo da Palavra de Deus. E o evangelho que nós vamos ouvir se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, e depois do 4, versículos do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesse texto nós podemos compreender o início do testemunho do evangelista Lucas acerca da história de Jesus. Ele inicia o seu evangelho dizendo que a história que está começando a escrever, ela foi transmitida desde o início pelas testemunhas oculares, isto é, pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos de Jesus. Neste domingo da Palavra de Deus, podemos ver aqui a importância da tradição apostólica para que a palavra do Senhor fosse escrita e chegasse até nós hoje. A partir do capítulo 4 deste evangelho, o texto de Lucas fala para nós sobre como foi o início da missão de Jesus. Lucas faz questão de mostrar que Jesus, em sua missão, ele sempre estava com a força do Espírito Santo. Aonde ele ia, ensinava, pregava, realizava milagres, sinais, Jesus deixava-se guiar pela força do Espírito Santo. Para Lucas, o marco da missão de Jesus está no episódio na sinagoga de Nazaré. Jesus levantou-se para fazer a leitura do livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus diz, Vamos retomar aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Fechando o livro, Jesus afirma que naquele momento se cumpria aquela passagem da Escritura. Jesus, meus irmãos, é o enviado do Pai, o Messias, aquele que era esperado pelo povo de Israel para instaurar o reino de Deus, sempre impulsionado pelo Espírito Santo. Jesus é aquele que é ungido pelo Espírito Santo. A sua missão é, portanto, proclamar a boa nova aos pobres. É para estes que Jesus veio e dedicou a sua vida e o seu ministério, aproximando-se daqueles que estavam à margem, daqueles que mais precisavam recuperar a sua dignidade. Queridos irmãos, que hoje nós nos deixemos ser interpelados por esta palavra, pela palavra de Deus, na pessoa de Jesus, que é a palavra viva do Pai.
O salmo da liturgia de hoje nos diz, nos afirma que essas palavras são espírito e vida. Peçamos ao Senhor, queridos irmãos, neste domingo da Palavra de Deus, que as palavras de Jesus que podemos ouvir ao longo de todo o Evangelho, de fato transformem nossos corações e as nossas vidas. Que o Espírito Santo nos dê força para sermos verdadeiros servos dessa palavra e nos coloquemos sempre à sua escuta. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.